para que o Espírito Santo nos conduza, nos leve a esse lugar. Papai querido, nós te damos total liberdade, Senhor. Que haja, Senhor, a manifestação da tua glória, Senhor. Pai, a tua palavra diz que sinais, prodígios, maravilhas, Senhor, acompanhariam aqueles que creem, Senhor. Pai, eu posso dizer por mim, Senhor, ainda que eu sei que tem várias pessoas que estão nesse recinto que creem na tua presença, Senhor, mas eu posso dizer por mim, eu creio na tua presença, eu creio que o Senhor está, Senhor. Pai, eu não preciso de um arrepio, eu só preciso da tua palavra, e a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor estaria conosco, Deus. Isso me traz uma paz, uma convicção, Senhor. Então eu declaro nesta noite sinais, prodígios, maravilhas acontecendo. Pai, que aquele que entrou enfermo receba a cura nesta noite. Eu declaro em nome de Jesus que toda ação que está prendendo a vida dessa pessoa seja agora repreendido, mal. Eu te amaldiçoo, câncer, eu te amaldiçoo, mal. Você não tem mais poder. Eu declaro a cura. Jesus Cristo é a cura. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta. E eu declaro o sangue de Jesus agora passando sobre esta vida, passando sobre esta pessoa. Em nome de Jesus, seja curado, seja livre, livre, livre. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer. Seja desfeita agora toda obra do mal, seja desfeita agora toda ação do inimigo, seja desfeita agora toda ação que está prendendo essas pessoas, que está impedida de viver a manifestação daquilo que Deus disse que Ele é. Eu declaro, Senhor, uma transformação de mente. Eu declaro casamento sendo restaurado. Eu declaro finanças sendo liberada. Eu declaro casamentos e famílias vivendo a plenitude da verdade que o Senhor estabeleceu. E hoje seja um marco nestas vidas e o teu nome seja glorificado. Pai, nós declaramos, Senhor, um tempo de vitória. Nós declaramos, Senhor, um tempo de viver o sobrenatural. Nós levamos, Senhor, cativo agora todo o pensamento à obediência de Cristo. Que toda ação para tentar dispersar seja agora neutralizado e o nome do Senhor seja glorificado nesse lugar. Você pode dizer amém? Não, eu estou falando sério, você pode dizer amém? É assim seja, querido. Tenha convicção pelo amor de Deus. Entenda as boas novas do Evangelho. Entenda as boas novas. O Evangelho são boas novas do Senhor. E nessa noite eu tenho boas novas para a tua vida. Nessa noite eu tenho boas novas para a tua vida. O diabo já foi derrotado. O diabo já foi derrotado, querido. Concorde com o Senhor. Ande nesse lugar chamado feito. Ande nesse lugar onde Deus diz que você é mais que vencedor. E se Deus diz que você é mais que vencedor, comece a ter um comportamento de vencedor. Eu falei isso na semana passada e eu quero dar continuidade acerca disso. Conhecereis a verdade e a verdade te faz livre. A verdade te faz ter um comportamento. A verdade te faz ter um comportamento. Por isso, case com a verdade. Só a pastora entendeu. Case com a verdade. Por quê? Porque a verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. Quando você tem a consciência dessa verdade, tudo muda. Tudo muda, porque agora eu sei como Deus pensa. E o fato de saber como Deus pensa me traz paz, me traz segurança, me traz convicções. Convicções. E é tudo isso que nós precisamos para manifestar o reino de Deus, querido. São convicções. Por isso a importância de você conhecer a verdade. Conhecer como Cristo pensa. Né? Quando você olha para João 5, não precisa abrir, né? a primeira carta de João, ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Duas questões que é muito importante você entender aqui. O Bill falou na manhã sobre isso, né? Você vencer o mundo e não no mundo. Que há uma grande deturpação sobre isso. As pessoas acham que vencer no mundo é vencer o mundo, mas não é essa a questão, não quero entrar por esse campo. Mas a Bíblia diz que é importante que eu faça vencer o mundo através do quê? Da fé.
E ele conclui dizendo assim, ó: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho? Presta atenção, querido, só tem uma forma de você vencer o mundo, é através de Cristo. Por isso que eu preciso entender o que Cristo fez, porque quando eu entendo o que Cristo fez, eu entendo o que Ele me tornou. Quando eu entendo o que Ele me tornou, e isso é pela fé, me dá condição de me tornar mais. E agora, me tornando mais que vencedor, eu começo a ter um comportamento diante das situações adversas. Como eu iniciei dizendo, a paz não significa que você não vai ter problema. A paz é uma consciência de quem Deus te tornou. É nesse lugar que o Senhor quer nos levar. É nesse lugar de entender a natureza de Deus. E nesses dias que nós passamos tudo que passamos com o Mateus, Deus ministrou muito forte ao nosso espírito. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro. Deixa eu ler esse texto com você. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 3. Eu vou ler duas versões. Eu quero trazer o entendimento para você. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 3. Pedro está no finalzinho lá da Bíblia, as cartinhas, porque Pedro é um cara que foi muito tratado com Deus. Pedro escreveu algumas cartas, e Pedro só entendeu quem ele era mesmo no finalzinho. Se você ler a primeira carta de Pedro, ele começa dizendo: Pedro, apóstolo. E ele ainda se afirmava no título. Aí Deus disse assim: Pedro, você não entendeu nada, eu vou te dar a chance, escreve a segunda carta. Você precisa entender quem você é. E aí, o capítulo 1, ele começa dizendo: Pedro, apóstolo. Mas na segunda carta ele começa diferente, já com mais consciência. Agora um ancião, ele fala que ele se tornou um ancião, ele se tornou um homem consciente. Ele diz assim: Pedro, servo de Jesus Cristo. Não servo no sentido que ele não tinha consciência de quem ele era como filho, mas agora ele tinha consciência do papel que ele tinha como filho. Porque quando você entende quem você é, na essência, na sua identidade, você não tem problema de servir. Porque a Bíblia diz que o maior é aquele que é na consciência. E eu não estou falando de você ser servo, fazer para ser. É porque eu sou, eu faço. Mas olha o que ele diz no versículo 3: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita o quê? Meu Deus, uma misericórdia de Deus já seria o suficiente, mas a Bíblia diz que Ele tem muita misericórdia. E Ele continua dizendo: sua muita misericórdia nos, o quê? Regenerou. A palavra regenerou significa que Ele nos fez nascer de novo, né? Ter passado por uma transformação do quê? De mente, que leva a uma nova vida, que procura conformar-se com a vontade de Deus. Isso é nascer de novo. Isso é uma consciência. Mas ele continua dizendo: para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança o quê? Uma herança o quê? Incorruptível, querido. Presta atenção, uma herança incorruptível, sem mácula. O quê? Qual que está a palavra sua aí? O que significa isso? Imarcessível. Uau! Esse Deus é maravilhoso, né, irmãos? Porque Ele faz a gente estudar, Ele faz a gente aprender, Ele faz a gente
ter que procurar saber. Presta atenção, o problema não é você não ter conhecimento, o problema é você ficar sem conhecimento. Imarcessível. Olha que profundidade de palavra. E aí eu fui pesquisar essa palavra significa que não murcha, que fica sempre viçoso, imperecível, eterno. Uau! Presta atenção. Então, a herança que nós temos, que é incorruptível, que é sem mancha, sem mácula, ela não murcha, ela é viçosa, ela é impermissível, ela é eterna, querido. A promessa que Deus fez, ela não volta atrás. Aquilo que Deus tem para mim e para você, é para viver dentro da eternidade. Eu não sei se você tem consciência do que é eternidade. Se você tiver, depois você me explica. Porque nós vamos viver a eternidade. Agora, você pode viver a eternidade dentro daquilo que Deus prometeu, ou viver a eternidade distante daquilo que Deus disse. É uma escolha. Deus nos dá o livre-arbítrio de escolha. E Ele continua dizendo: reservado nos céus para vós outros, que sois guardado pelo poder, presta atenção, querido, a herança que Deus tem para nós, a promessa que Ele tem, que é eterna, não está guardado por qualquer coisa, está guardado pelo poder de Deus. O que Ele está dizendo? Está dizendo assim, ninguém pode tocar naquilo que eu tenho para a tua. Mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nesses exultais, embora no presente, por tempo breve, se necessário sejais contristados, por várias o quê? Provações. Daqui a pouco nós vamos entrar nisso daqui, lá na próxima versão. Para que uma vez confirmado o valor da vossa, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, mas no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Agora deixa eu ler rapidamente na versão King James, que eu achei essa versão bem interessante para a gente fazer a aplicação aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia. Olha só o que a tradução da King James como está. Ele coloca: de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou. Ou seja, aquilo que é extraordinário, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é algo que muitas vezes nem a gente consegue entender, foi o que Deus fez, nos fazendo nascer de para ter agora uma mente o quê? Transformada. Para que tendo uma mente transformada, você desfrute de toda a promessa que Ele fez. Querido, saia desse lugar de vitimismo. Entre nesse lugar aonde o Senhor quer que nós sejamos aquilo que Ele diz que nós somos. E Ele continua dizendo: para uma viva esperança. Presta atenção, é uma viva esperança. É uma viva, não é uma esperança morta. Jesus disse: eu vim para que tenha vida, e tenha vida o quê? Em abundância. Querido, o que Deus tem para nós é abundante, é extraordinário, é sacudido, é transbordante. Não aceite viver menos do que aquilo que Deus diz que você tem. Querido, entenda uma coisa: eu não quero nada além, mas não aceite viver a quem.
Como eu disse aqui, humildade não é você pensar menos de si. Humildade é você pensar menos em si. E isso muitas vezes não é trazido como consciência. Nós precisamos ter esse entendimento. E ele continua dizendo, olha só: por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais será extinguida. Meu Deus! Olha só, essa tradução diz uma aliança que jamais será extinguida, uma aliança que jamais terá fim, nem tampouco será desonrada. Olha só, presta atenção, uma aliança que não tem fim, e uma aliança que não vai ser desonrada. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou honrar tudo aquilo que eu disse, tudo aquilo que a minha palavra diz, tudo aquilo que eu me propus a fazer, eu vou honrar. E ele continua dizendo, olha só: jamais será extinguida, tampouco será desonrada, ou perderá o seu valor. Herança preservada nos céus para vós, meu Deus, que sois protegido pelo poder de Deus, por meio do que? Da fé, até a chegada da salvação, preste a ser plenamente revelada. Olha que coisa tremenda, preste a ser plenamente revelada no final dos tempos. Versículo 6: portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais que ser afligidos por toda espécie de provação. E aí onde muitas vezes nós não queremos. Mas continua lendo o texto. Ele diz assim, verso 7: assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, aprovada. E aprovada, e continua dizendo, muito mais precioso que o quê? Que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for o quê? Revelado. Uau! Presta atenção. Eu disse aqui semana passada que nós temos alguns comportamentos, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sim ou não? A fé é fundamental para que a gente tenha alguns comportamentos. Porém, quando Cristo for revelado, presta atenção, quando nós, a igreja, tiver a completa revelação da natureza de Cristo, você não vai precisar mais da fé. Você vai precisar só de uma coisa: entender a natureza. Porque se você entende a natureza, você entende o amor. Entendendo o amor, olha só, presta atenção nesse texto, que esse texto foi um dos textos que Deus falou comigo de uma forma muito profunda, nesses dias que nós estávamos vivendo, tudo que a gente viveu com Mateus na UTI. Quando Deus disse, bendito, bendito, feliz, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda isso. E ele diz assim, assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja aprovada. Queridos, presta atenção. Deus nunca quis nos matar, porque se Ele quisesse, a oportunidade era quando a gente estava no mundo, vivendo uma vida totalmente desregrada, fora da vontade de Deus. Só que vai chegar momentos da tua vida, que Deus, Ele vai trabalhar em nossos corações, para a gente pôr para fora aquilo que Ele colocou dentro. Deus quer te levar em níveis mais altos. E só tem uma forma de você... Você falou amém, né? Então aguenta. Porque só tem uma forma de você chegar em níveis mais altos. Você vai ter que passar pela prova. Você vê que agora não é todo mundo que já falou amém. Sabe por quê? Porque nós temos medo. E sabe por que a gente tem medo? Quando fala de prova, a gente tem medo, porque a gente acha que prova é algo para fazer mal. Muito pelo contrário.
A prova não é para te matar. A prova é para te levar num outro nível. A Bíblia diz que até que todos cheguemos à unidade de fé e o pleno conhecimento do amor. Querido, deixa eu dizer algo para você. São em momentos de provações, são em momentos de adversidade, que você vai desfrutar de algo que talvez você nunca tinha desfrutado, que é entender, é ter a revelação, não de um Deus irado, não um Deus que está querendo te condenar, não é uma condenação. As situações adversas é para que você tenha a revelação do amor dele pela tua vida. Quando você olha para os grandes homens da Bíblia, se é que a gente pode dizer que existe alguém grande diante de Deus, mas os heróis da fé, quando eles se tornaram heróis da fé, não foi por causa dos seus grandes feitos, não, foi por causa das manifestações de fé que eles tiveram em Deus. Por quê? Porque diante das adversidades, eles conheceram Deus, e sem a manifestação do problema, eles nunca teriam conhecido. Porque Deus não vai te livrar do leão, Ele não vai te livrar da fornalha, mas Ele vai entrar com você. E quando você entra nesse lugar, e você tem a revelação do amor, de que Ele está com você, você enche o peito. Entende isso? Irmãos, presta atenção. Pelo amor de Deus, eu quero entrar com você num lugar que você precisa entrar nesse lugar. Presta atenção. Deus sabe da autoridade que você tem. Por quê? Porque foi Jesus quem deu. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você ainda não entendeu. O diabo sabe da autoridade que você tem. Só a Aline que falou amém. Sabe quem talvez não sabe a autoridade que você tem? Porque se Deus sabe e o diabo sabe, irmão, presta atenção, o diabo sabe que quando você manda, por quê? Deus, Ele quer nos levar em lugares, para que você entre nesse lugar junto com Ele, para que você tenha essa revelação, para saber a autoridade que Ele ortogou à sua igreja. E se você nunca passar por uma situação de adversidade, você nunca vai entender a natureza de Deus, muito menos entender a autoridade que Ele te deu. Então olha só a profundidade. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais precioso que o ouro. Por que ele usa o ouro aqui? Porque naturalmente na terra, aquilo que mais tem valor hoje na terra é o que? O ouro. Inclusive disparou esses dias, né? Virou um trem louco, meu Deus. O trem deu um boom, foi lá para cima, né? E ainda que refinado pelo ouro, resulte em louvor e glória e honra, quando Jesus Cristo for o quê? Revelado. Querido, quando você tem a revelação do amor, nada mais te abala. Quando você tem a revelação do amor, quando você tem a consciência da natureza de Deus, ainda que você passe por adversidade aqui fora, você tem paz aqui dentro. Vai ser uma série de ministrações que eu vou fazer sobre isso, então eu te aconselho não faltar, que eu quero fazer uma série de ministrações dentro desse entendimento. Por quê? Que Deus fala no coração e não na mente. Porque quando Deus é Espírito,
Deus fala no coração, porque quando Ele fala de coração, Ele está falando de espírito. E toda a nossa aflição, sabe onde que é? Na mente, porque mente fala de alma. E Deus não quer papo com a alma. Deus só fala com o espírito, porque espírito confere as coisas do espírito. Então, ainda que você passa por uma provação, ou por uma aflição, ainda que a tua mente queira te desanimar, você sabe, porque sabe que é um trem doido, porque você sabe que foi Deus que colocou dentro de você tem paz. Porque agora eu não caminho pelo que a minha mente vê, eu caminho pelo aquilo que Deus falou. E aquilo que Deus falou se manifesta muito mais forte do que a minha mente. Por isso que quando você encontra pessoas que têm a revelação do amor, o comportamento dele não é mais pela mente, porque naturalmente dizendo, algumas pessoas vão dizer, isso é loucura. E você vai dizer, é verdade. Mas eu não caminho pela minha emoção. Eu caminho por uma revelação. E isso é que vai te sustentar. Eu disse aqui, semana passada, Davi honrou Deus, não foi quando ele matou o filisteu. Ele honrou Deus quando ele disse, quem é você? Para enfrentar o exército do Deus vivo. Quem é você? Deus olhou de cima e falou, uau, encontrei um cara que entendeu, um cara que vai fazer a diferença. Por isso que Davi, ainda que ele errou, falhou e fez um monte de situações, e Deus nunca escondeu a falha dos homens da Bíblia, muito pelo contrário, é para mostrar que homens têm falhas. Mas ele encontrou um cara que teve a revelação. Davi andou à frente do seu tempo. Quando todos tinham medo, ele entrou no templo e ele comeu os pães da proposição, porque a lei dizia que não podia, mas ele falou, eu estou com fome, e eu estou diante do meu pai, e o meu pai não vai me matar, porque ele vai matar a minha fome. Entende isso? E todo mundo falou, ele é doido, porque ele não andou pela razão, ele tomou uma atitude pelo coração. Não sei como, mas ele teve uma revelação. Abraão teve uma revelação. A Bíblia diz que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Meu Deus! Isso ele relata depois lá em Mateus. O próprio Jesus dizendo para os fariseus, olha, Abraão ele viu o meu dia e se alegrou. Ele teve uma revelação, irmãos. Nós precisamos entrar nesse lugar, entender essas verdades, ter a revelação de quem Deus é, porque quando nós tivermos a revelação completa de quem Deus é, nada mais te para, nada mais te muda. Pode cair o que tiver que cair, pode acontecer o que tiver que acontecer, você vai ficar firmado, porque você está firmado, não pelo que os seus olhos vê, mas o que a palavra diz. E isso é que vai fazer toda a diferença. Olha o que diz o versículo 8. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o quê? O amais. E ainda que não estejais podendo contemplar com o seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo. Essa é a tradução na King James. Eu achei fantástico. Ele diz, pois mesmo sem tê-lo visto. Porque olha aqui para mim, eu nunca vi Jesus fisicamente. Eu tenho certeza que você também não. Mas o Espírito Santo revelou a natureza de Cristo para mim. E eu acredito que você está aqui porque você quer ter a revelação da natureza de Cristo na sua vida.
Isso é fé. Porque quando você saiu de casa, você teve que ter um ato, sabe do quê? De fé. Um ato de fé. Até você chegar num lugar que você não vai precisar mais da fé. Isso vai se tornar tão natural. Eu disse o exemplo aqui de você pegar um cartão de crédito. Você sabe que você tem lá, sei lá, 100 mil reais na sua conta, tá bom? Né? Assim, disponível, só para dar um rolezinho. Disponível, tranquilo. Você tem lá 100 mil na sua conta de bobeira. E aí você vai lá comprar alguma coisa que custa 10 mil reais. Você nem pensa, você vai lá e passa o cartão e ainda enche o peito e fala no débito. Fala amém aí, irmão. Profetizando na tua vida, irmão. Recebe aí. Você não precisa de fé. Vai lá e passar 10 mil no débito, sendo que você tem 100 mil lá, disponível, prontinho. Você não precisa de fé. Você simplesmente tem uma ação. Entende? Quando você tem a revelação de quem Deus é, quando você tem consciência da natureza, você vai começar a ter ações que vão assustar as pessoas. E as pessoas vão dizer assim, tudo isso é fé? Não, eu simplesmente tenho consciência de quem é meu pai. E eu sei que o meu pai cuida de mim. A consciência. Queridos, presta atenção. Presta atenção no que eu quero dizer para você. Por isso que eu não creio que Deus, Ele permite dor na nossa vida. Eu não creio nisso. Eu não creio, não adianta. É permissão de Deus. Não, isso é para a gente tentar explicar a nossa falta de fé. Então quando a gente não tem fé e não tem a revelação do amor, então a gente precisa dar uma explicação. Aí a gente fala assim, aconteceu isso porque foi permissão. Eu não creio em permissão. Por que o senhor não crê, pastor? Porque eu que sou homem, limitado, cheio de falha, eu jamais permitiria uma dor na vida do meu filho, ainda que fosse para ele crescer. Alguém entende o que eu estou falando ou não? E aí você acha que Deus permitiria dor para você crescer? Pastor, mas o senhor acabou de falar de provação. A provação não significa que Deus quer o seu sofrimento. Porque quando você vai para a palavra, você vê ações de homens que Deus falou com eles e Deus só esperava ele ter uma ação. O que Deus precisa é que você esteja ligado no que Ele está falando. Abraão, pega teu filho, o teu único, vai para o monte de Moriá. Daqui 3 dias eu te encontro lá em cima. E nesses 3 dias a gente não se fala. Deus queria levar Abraão a um outro nível. Deus queria levar Abraão para um outro nível. Deus nunca quis matar Isaac. Mas Deus queria extrair de dentro de Abraão algo que só diante de uma situação como aquela poderia ser extraído. Deixa eu dizer algo para você, querido. Deus só vai pedir para você pôr para fora aquilo que Ele já sabe que Ele pôs dentro. Deus jamais vai mandar você fazer algo que Ele não tenha certeza que você é capaz de fazer. Deus não é incoerente, muito menos mau. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, sobe lá no Monte Moriá. Daqui 3 dias a gente se encontra para bater um papo lá. Eu quero te levar num outro lugar. Eu quero que você entenda níveis que nem todos estão preparados, mas eu sei que você está. Queridos, entenda uma coisa. Deus não é incoerente. Ele não vai levar você em níveis que Ele sabe que você ainda não está preparado para viver. Mas se permita
Dá um passo de fé. Se permita mudar um degrauzinho, pelo amor de Deus. Até quando nós não vamos ter alguma experiência? Eu tenho muitas experiências com Deus, mas muitas experiências, cara, eu já tive tantas experiências com Deus, de muitas áreas de finança, áreas de saúde, áreas do casamento, para hoje, tendo sido aprovado, poder ter autoridade para poder ministrar outras pessoas e dizer: olha, Deus não é mau, Deus é bom. Deus não quer que você sofra, Ele só quer que você suba de nível. Você só precisa estar ligado naquilo que Deus está falando. Abraão, sobe lá. 3 dias. Tem um monte de simbologia aqui, não vou entrar nesse campo, porque 3 dias Jesus ressuscitou, não vou nem entrar nesse campo, porque é a provisão. Você conhece a história? Isaac olha para o pai e fala: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está toda a circunstância, mas cadê o cordeiro? Ele falou: Deus proverá, meu filho. Nós só precisamos ter consciência do amor de Deus. E Deus vai nos levar num lugar diferenciado. Presta atenção. Quando você está vivendo situações de adversidade, o mundo fala, as pessoas falam, circunstância fala, mas Deus também fala. Deixa eu dizer algo para você. Quando você está vivendo uma situação difícil, para quem você vai dar ouvido? É nesse lugar, é nesse momento que você precisa estar ligado naquilo que Deus está falando, é com você. Por isso que tem algumas decisões que Deus falou com você que você não vai poder compartilhar. Porque nem todos estão preparados para ouvir aquilo que Deus só falou com você. Entenda isso. Quando nós estávamos na UTI com o Mateus, e passando toda aquela adversidade, eu e a Karina tomamos uma decisão: nós não vamos falar o que os médicos estão dizendo. Ainda que nós vamos falar, ainda nós vamos passar que ele sofreu um trauma, nós não vamos honrar a adversidade, nós vamos ficar com aquilo que a Bíblia diz. Nós não passamos aquilo que os médicos passavam. Sabe por quê? Porque aquilo era o que os médicos diziam, mas não era aquilo que estava no nosso coração. Ainda que a nossa mente muitas vezes entrava em parafuso, porque eu ficava dentro da UTI olhando para aquela circunstância, e a mente muitas vezes ela quer te arrancar desse lugar de certeza, porque a mente ela é volátil, a alma é volátil, ela muda, mas o espírito não. E nessa situação, Deus disse para Abraão, um monte de gente falando, e na hora que ele tem uma ação, Deus disse: não toque no menino. Presta atenção. Deus nunca quis matar o menino, mas Deus levou Abraão para um lugar que talvez poucas pessoas vão entender. Por isso ele se tornou o pai da... Você acha que para se tornar o pai da fé foi do dia para a noite, irmão? Presta atenção. Quando você anda com alguns homens que marcou história,
ou quando você lê sobre homens que marcou história, todos eles tiveram que ter a sua fé aprovada. Todos eles. Porque Deus é mau? Não. É porque Deus é bom, que Ele permite situações para te levar a entender a sua natureza. Presta atenção. Talvez se a religião nos colocou muito tempo num ponto cego e fazia a gente olhar para Deus dizendo: Deus é mau. Um Deus mau que faz bem. Um Deus bom, mas que também faz mal, porque Ele mata, Ele faz isso. Aonde que isso é verdade? Não existe nada de mal em Deus e nada de bom no diabo. Quando você entende a natureza de Deus, a natureza, a identidade, você sabe porque sabe como Deus vai proceder. Por quê? Por causa da natureza. Não tem como, nem que Deus quisesse ser mau, Ele conseguiria. Deus não sabe o que é ser mau. Então tudo que Deus faz é bom. Natureza. Então agora, Abraão, ele ouve, detalhe, ele ouve Deus em meio a uma adversidade. Presta atenção, quando você está vivendo um momento que você precisa tomar uma decisão, você precisa realmente dar atenção àquilo que Deus está falando é com você. Não simplesmente escuta, não simplesmente escute. Ouça. Tem muitos que estão me ouvindo. Tem outros que estão simplesmente escutando. Entende? Porque aonde estiver o teu pensamento, onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Porque o fato de você estar aqui não significa que você está. Porque tem um monte de gente que está aqui, mas está preocupado já no lanche que vai sair daqui, pouco que vai comer. Já está olhando, falando: será que o pastor vai demorar hoje? Está empolgado? Não, irmão, eu acordo empolgado. Fica tranquilo. Então o fato do teu corpo estar aqui não significa que você está. Porque talvez você está me ouvindo e tem outros que simplesmente estão escutando. Porque para ouvir, você precisa colocar o coração. Não simplesmente o ouvido. Porque o ouvido, se você colocar só o ouvido, você está me ouvindo, está ouvindo o ar-condicionado também. Olha lá, o ar-condicionado está fazendo barulho. E qual está te chamando mais atenção? O ar-condicionado ou o que Deus está falando? Ou o telefone que está na tua mão? Irmão, eu fico olhando aqui, às vezes eu estou pregando e o cara está lá no WhatsApp, está assim, ó. Quando eu tinha aquele outro púlpito aqui, esse não dá para fazer. Quando eu via alguém desse jeito assim, eu dava cada tapão na... Pá! Meu Deus! Quando eu batia, porque tinha alguém já mexendo no WhatsApp, eu não estava dormindo. Esse aqui não dá para dar uns tapão, mas eu dava uns tapão gostoso. O cara acordava assim, tipo, foi um arrebatamento. Então, o que realmente, olha só, o que realmente está dentro do teu coração? Qual é a natureza? O que você tem de entendimento acerca de Deus? Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. E ainda que não estejais podendo contemplar o seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Uau! Entenda uma coisa, querido. O que sustenta a vida de um cristão
é o quanto ele conhece da palavra de Deus. Profecia é maravilhoso, eu amo profecia. Maravilhoso, quando vem de Deus, né? Porque tem uns que, eis que te digo de mim para ti mesmo. Não, tem uns negócios que é escandaloso, né, irmão? É umas profetadas que você fala, meu Deus. Aqueles caras que gostam de passar o chapéu, eis que estou vendo que Deus quer te abençoar. Precisa de revelação isso? Né? Só ler a Bíblia. Aí eu vou saber que Deus me abençoou. Não é que Ele vai me abençoar, Ele já me abençoou. Aí vê a irmã chorando um pouquinho, olha para ela e fala, ei, e Deus tem visto as tuas lágrimas. Até eu estou vendo. Umas coisas, né, sem sentido, né? E aí quando fala, Deus está vendo as tuas lágrimas, aí que o cara chora. Por quê? Por causa do vitimismo. Né? Já falei sobre isso. O vitimismo, ele fala, Deus está vendo, agora Ele vai fazer alguma coisa. Não, Ele está vendo, é para você tomar vergonha e parar de chorar. Não, eu amo esse salmo, né? Porque ele diz assim, ó, o choro pode durar uma, mas a alegria vem. Então por que você está chorando? Sabendo que você vai ficar rindo. Parece bipolar eu, hein? Para de chorar. Então entenda uma coisa, querido. O que vai nos sustentar é conhecer o quê? A palavra de Deus. Então entenda, diante de uma adversidade, Deus espera que você tenha um comportamento, não de confessar o problema, mas de confessar a palavra. Entenda uma coisa, aquilo que você confessa é o que vai te governar. Eu vou repetir. Aquilo que você fala é o que vai te governar. Por isso que quando nós estamos vivendo toda aquela situação adversa, nós decidimos não andar pela circunstância, mas confessar a palavra. O que é confessar? Confessar é dizer a mesma coisa que Deus disse. Sabe qual é o nosso problema? Que nós fomos ensinados de forma errada simplesmente a confessar pecado. E isso tem a sua parte. Isso tem, né, o seu valor dentro da confissão. Só que não nos ensinaram a confessar a palavra. Porque confessar é dizer exatamente aquilo que Deus disse. Mas se eu não conheço a palavra, como que eu vou dizer o que Deus disse? Então, diante de uma adversidade, porque entenda uma coisa, irmãos, Deus não quer te matar. Ele quer que diante de uma adversidade te levar para um nível maior. Para que você vá para um nível maior, você precisa conhecer o que Ele pensa. Sabendo o que Ele pensa, você confessa o que Ele diz. E confessando o que Ele diz, você vai se tornar o que Ele sabe que você já é. Entende isso ou não? É nesse lugar que Deus quer nos levar. Então eu preciso confessar a palavra de Deus. Confessar a palavra de Deus. Quando você confessa a palavra de Deus, você anda em linha com a vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Só que se você não conhece a palavra, se você não sabe como Deus pensa, você acha que numa situação de adversidade, você acha que Deus está te punindo. Porque é assim que o religioso pensa, porque foi assim que ele foi ensinado. Então quando fura o pneu do teu carro e você não ofertou no domingo, você fala assim, Deus está me punindo, meu Deus, devia ter dado a oferta ontem. Eu não dei a oferta, agora Deus está me punindo. Alguém entende o que eu estou falando ou não? Porque foi isso que foi nos ensinado. Um Deus que pune. Então quando você passa por uma situação de adversidade, a primeira coisa que o religioso vai dizer assim, é Deus tratando. Eu sei, Deus está pesando a mão ali para tratar. Pesando a mão na tua cabeça, infeliz. Não faz sentido, irmãos. Se Deus deu Jesus para tirar toda a dor, agora Ele coloca? Faz sentido? Entende isso?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não sofra. Então Ele está dizendo que não é para mim sofrer, porque toda a dor e toda a ira que o pecado causou, Deus colocou a ira dele sobre quem? Jesus. Porque ele está virado, eu falei isso no domingo, ele está virado, porque o pecado, presta atenção, deixa Deus ministrar o teu espírito, vou complementar algo que eu não falei no domingo passado. Por que Deus orientou o homem e a mulher que eles não pecassem? Quando aquele casal pecou, eles pecaram, sabe por quê? Porque eles duvidaram do amor. E tudo que Deus quer nesses últimos dias é nos revelar aquilo que Adão e Eva já sabiam. Por isso que Deus se irou, porque Adão e Eva tinham consciência da natureza de Deus. E quando eles pecaram, quando eles desobedeceram, duvidando do amor, duvidando da identidade, duvidando do caráter, então Deus agora o que? Se ira. Deixa Deus ministrar teu espírito, olha aqui para mim, deixa Deus ministrar teu espírito. Todas as vezes que você tem consciência da identidade de Deus, tendo a revelação plena do amor, e você age contrário ao que Deus disse, é chamar Deus de mentiroso. Então Deus, naquele momento ele se irou, porque agora o pecado fez separação, e houve a ira no coração de Deus, e Deus, para não colocar a ira sobre a vida do homem, Ele colocou toda a sua ira na pessoa de Jesus. Como Jesus e Deus é o mesmo, Ele pegou toda a sua ira e colocou sobre Ele mesmo. Porque se Ele coloca a ira dele sobre nós, não sobrava? Entende isso? É nesse lugar. Então por que Deus se irou? Porque eles tinham consciência da natureza. Eles tinham consciência da natureza. Então, quando Deus quer que a gente entre nesse lugar e andar em linha com a vontade do Senhor, né? E aí você vai confessar aquilo que Deus quer que você confesse, que é a sua vontade, é andar em linha, porque aquilo que você confessa vai te governar. Os meninos do louvor podem subir aqui. Aquilo que você confessa vai governar o quê? A sua vida. O que você confessar é dizer a mesma coisa que alguém disse. O que você fala é o que você crê. E o que sai da sua boca é a sua fé em ação. Eu vou repetir. O que você fala é o que você crê. E o que você crê é a sua fé em. E tanto isso pode ser para construir como para destruir. Por isso você precisa conhecer qual é a vontade de Deus. Porque conhecendo a vontade de Deus, você vai liberar o que constrói e não o que destrói. É isso que Deus espera, né? O problema disso tudo, irmãos, é que muitos, por ignorância, confessam o quê? O fracasso e a derrota. E se você confessa o fracasso e a derrota, o fracasso e a derrota vai fazer parte da sua vida. Porque o que você confessa é o que te governa. Por isso que diante de uma adversidade, se você não tem o que falar, bate a cabeça na parede, mas não empresta a boca para o diabo. Morde a língua. Se você não tem conhecimento da palavra e você não tem o que dizer, fica quieto. Vai ler a Bíblia. Vai saber o que Deus pensa acerca daquele assunto. Vai entender como Deus age diante daquela situação. O que Deus pensa acerca disso. Antes de sair falando besteira, que é o que a maioria das pessoas fazem. Deus é mau. No dia que nós estávamos lá no hospital, teve uma cena muito forte. E a Karina tentou ajudar. Eu, calma, meu bem, fica quietinho aqui, senão você vai apanhar. E aí eu vou ter que
brigar com a mulher para não deixar se apanhar. Porque naquele momento, a mulher teve uma ação na alma de falta de conhecimento de quem é Deus. Nós estávamos na UTI e de repente a filha dela faleceu. Eu não estou falando que isso deve ser fácil, pelo contrário. E por coincidência nós descemos do 7º andar juntos, e aquela mulher numa ação descontrolada, e eu entendo a ação do coração, como mãe, como pai que sou. Eu só não entendo as palavras que ela disse, porque numa ação descontrolada ela começou a gritar: Deus é mau, Deus é mau, Deus é mau. Eu entendo a ação da dor, não das palavras, porque ela só falou que Deus é mau porque ela não conhecia a sua natureza. E a Karina foi tentar acalmar aquela mulher, e a hora que ela falou: não senhora, Deus não é mau, aí que ela gritou: Deus é mau. Aí eu fui lá e falei: meu bem, fica aqui do meu ladinho. Eu consigo, como eu disse, eu consigo entender a dor de uma mãe que perdeu uma filha. E eu não estou dizendo que ela não poderia ter uma ação na alma de dor. Mas ela só falou o que ela falou porque foi ensinado para ela, de alguma forma, que Deus é. Entende isso ou não? Porque se não tivesse dito para ela que Deus é mau, ela não teria uma ação dessa. Em algum momento, querido. E aí que é um problema. Porque dentro de uma religiosidade que nós fomos criados, nós somos ensinados. Quer ver uma coisa? Eu vou te provar. Talvez você já ensinou para o teu filho que Deus é mau. Não, pastor, eu não ensinei. Eu falei: eu vou te provar que você ensinou. Ó, você vai para a igreja, mas você fica quietinho, porque se você fizer arte, Deus fica bravo. Deus vai te castigar. Aí depois o filho cresce, você não sabe porque ele não quer vir na igreja. Você fala: você é louco? Vou lá nada, porque minha mãe falou que Deus, ó. Entende isso ou não? Aí muitas vezes nós emprestamos a boca para o diabo. E aí a gente sai de um culto, entra no carro, esquece que as crianças estão no banco de trás e fala assim: Deus me livre, nossa, o pastor hoje exagerou, não vou vir mais na igreja não. Nossa, vem de domingo, parece que ele não sabe. Aí a criança cresce, fala: vou na igreja nada. Meu pai falou, pastor, ele lá exagerado, que demora, que não acontece um monte de coisa. Vou nada. Um dia eu fui fazer uma visita para uma irmã. Eu já contei essa história. Eu cheguei lá fazer uma visita, conversando com o marido dela. Eu falei: e aí, mano, que dia que você vai lá? Ele falou: o dia que a minha esposa parar de falar mal do senhor. Meu Deus. Eu olhei para ela e falei: e é? Eu falei: me conta essa história, irmã. Não, pastor, não é que eu falo mal. Eu falei: não, me explica, eu só quero entender. Não, pastor, eu vou falar. Fala que o culto demora, que o senhor exagera, que não sei o quê. Eu vou lá fazer o quê? É isso, irmã? Não, perfeito. A sabedoria ganhou o marido para Jesus, né? Não vê? Meu Deus. Então, cuidado com aquilo que você está confessando, cuidado com aquilo que você está liberando. Para a gente finalizar, Provérbios 6:2 diz assim, presta atenção, preste muita atenção no que eu vou ler. Ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro das tuas próprias palavras.
ficaste enredado pelas declarações, pelas palavras que saíram da tua boca. Então és prisioneiro das tuas próprias palavras. Provérbios 6:2. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você fala que teu marido não presta, fica tranquilo, ele vai continuar não prestando. Se você fala que o teu filho não tem jeito, fica tranquilo, ele vai continuar não tendo jeito. Porque você está construindo o mundo que você está vivendo. Entenda uma coisa, querido, você fica refém daquilo que você diz. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você está no degrau da escada da vida que você se pôs. Porque a palavra tem poder. Porque quando Deus foi construir o mundo, Ele simplesmente disse. Então Deus disse, Deus viu. E Deus viu e Deus disse. Então o que você fala é a sua fé em ação. E a sua fé em ação está construindo o mundo que você está vivendo. Aí não vem falar para mim que Deus é mau. Tenha coragem de dizer assim: pastor, eu não tenho sabedoria, porque eu estou vivendo num mundo que eu mesmo construí. Então o momento, presta atenção, no momento em que você disse que não conseguiria alcançar algo, você ficou refém das suas palavras. Então agora você é refém daquilo mesmo que você disse. No momento que você disse que não conseguiria, você ficou enredado pelas palavras que você disse. Não, eu não consigo. Porque entenda uma coisa, querido, a palavra funciona, seja para construir, seja para destruir, mas ela funciona. Aquilo que você diz é a sua fé em ação. A mulher do fluxo de sangue diz: a hora que eu simplesmente tocar, eu serei. Ela foi curada? Entende? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz. E apareceu trevas? Apareceu o que Deus? Entende? Aquilo que você está dizendo é o que vai se formar em volta de você. Coloque-se de pé. Eu quero te levar comigo para esse lugar, querido. Eu quero te levar comigo nesse lugar de ter uma revelação completa do amor de Deus, aonde você tenha consciência de quem Deus é. Você precisa, assim como eu, nós precisamos ter uma revelação completa da natureza de Deus. Porque quando você estiver passando por uma adversidade, você não vai dizer que Deus é mau, você vai dizer: Deus é bom. E porque Deus é bom, Ele está me dando a grande oportunidade de subir de nível. É só uma grande oportunidade. A vida são feitas de oportunidades. Enquanto muitos estavam olhando para o filisteu e achando que era uma desgraça aquele homem, Davi chegou e falou assim: esse é o homem que vai me fazer me tornar rei. Tudo depende da ótica que você olha. Enquanto todos estavam se acovardando com medo, ele chega diante daquela circunstância e diz: o que vão fazer com o cara que matar esse camarada aí? Ele falou: vai casar com a filha do rei. Ele falou: rapaz, tô solteiro, deu na veia. Meu Deus, já tô no lucro, porque lá no meio do mato, cuidando de ovelha, ia ser difícil de casar. Que mais? Ele falou: não vai pagar mais imposto. Ele falou: tô dentro. Parece que eu vejo o Davizinho olhando para aquele homem e dizer assim: onde você estava esse tempo todo, querido? Por que nós não se encontrou antes?
Onde você estava escondido, bichinho? Você é minha promoção para o reino. Deixa eu dizer algo para você. Talvez quando você está vivendo um momento de dor, você pode achar que isso foi a pior coisa que aconteceu na tua vida. Onde Deus estava e continua estando no mesmo lugar que Ele sempre esteve. Agora você tem a grande oportunidade de olhar e falar: onde Deus estava, você pode olhar e dizer: Deus, obrigado, porque diante dessa adversidade, eu tive a grande oportunidade de ter a revelação do Teu. Porque outrora eu te conhecia, Deus, das Escrituras. Outrora, Deus, eu conhecia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas agora, o Senhor se tornou o meu Deus. O Senhor se tornou o meu Deus. Se permita, querido. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado. Ele tem nos abençoado com todas as sortes e bênção. Meu Deus, não tem como Ele ter um comportamento diferente que não seja de te abençoar. Mude o foco. Saia desse lugar de vitimismo. Saia desse ponto cego. Eu tenho dito aqui, quando você tem uma experiência de conhecer Deus, quando você é aprovado por essa circunstância, o teu nível de fé é outro. Aí você olha para aquele problema e você diz: meu Deus, que vergonha! Esse problema um dia tirou minha paz. Esse problema um dia me afligiu. Esse problema um dia colocou tristeza no meu coração. Deus quer te subir de nível, querido. Eu sei que você ainda vai rir dessa situação. Eu sei que ainda você vai olhar para essa circunstância e vai rir dela e vai dizer: como que isso um dia afligiu meu coração, mas agora não aflige mais. Agora você passou de nível, você subiu de nível. Deus te promoveu, o nome do Senhor é glorificado e você é testemunha. Vem comigo para esse lugar, querido. Vem comigo para esse lugar de ter uma experiência real. Isso. Feche seus olhos. Eu quero que você olhe para essa circunstância que você está vivendo agora. Olhe bem para ela, porque vai ser a última vez que você vai olhar para ela do tamanho que ela é. Olha para essa circunstância, pode olhar. Olha para esse problema, veja esse problema. Pastor, é mais de um, não tem problema, vê ele. Olha para esse problema e diz para ele: problema, você me prendeu durante muito tempo. Você me fez refém durante muito tempo. Você colocou medo no meu coração durante muito tempo. E por causa de você, algumas vezes eu fiquei impedido de dar passos maiores. Pode falar por esse problema, pode falar para ele. Você me coagiu, mas hoje eu tive a revelação do amor. Eu tive o entendimento da grandeza do Deus que me ama. E agora, problema, eu não olho mais para você achando que você tem poder ou que você é que me impede. Hoje eu tomo uma posição em Deus, e o Deus que pode
todas as coisas. Hoje está me promovendo. Eu estou subindo de nível. Eu não vou mais olhar para você de baixo para cima. Eu vou olhar para você com os olhos de Deus. E com os olhos de Deus, você já é uma questão resolvida. Você não vai mais me prender. Você não vai mais me paralisar. Você não tem mais poder sobre a minha vida. Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé do Filho. 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 Do Filho de Deus. Começa a ver essa situação resolvida agora. Começa a ver esse problema resolvido. Começa a ver essa circunstância toda mudada. Começa a ver. Começa dentro de você a rir dessa circunstância e dizer: nunca mais você vai me prender, problema. O Senhor hoje me leva para um outro nível. O Senhor me leva para uma circunstância, porque agora eu não me movo pela mente, eu me movo pela palavra. Eu não vou mais confessar o problema, eu não vou mais me enredar nesse problema, porque agora eu me movo pela palavra. Eu alinho a palavra de Deus à minha vida, eu alinho a palavra do Senhor e eu me torno aquilo que Deus já sabe que eu sou. E me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você. Isso é o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Me tira o medo e me faz dizer: suba em meu lugar. Me faz entender que há é você. É o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você. E hoje eu entendi assim: eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar. Hoje eu tornei este lugar e é só você entrar. Eu quero estar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar. Eu não preciso estar, e é só você entrar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar. Eu não preciso estar, e é só você entrar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar.
que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. Escute, pra gente finalizar. A Bíblia é enfática: conhecereis a verdade, e a verdade te faz livre. Talvez durante muito tempo você ficou enredado por circunstâncias, com medo, porque te apresentaram um Deus mau, ou um Deus irado, ou até mesmo uma circunstância que você não conseguiria vencer. Mas hoje o Senhor está trazendo uma consciência para você, e Ele quer que você rompa com todo medo, Ele quer que você rompa com todas as ligaduras de impiedade, com toda a ação que te prende, que você se torne aquilo pela qual Cristo pagou, que você receba toda a autoridade que Ele tem para aqueles que são filhos, e toda essa autoridade seja canalizado a seu favor, entendendo quem você é. Feche seus olhos só por um momento. Eu queria dar uma grande oportunidade para você. Talvez é um grande dia da sua vida, e talvez Deus falou com você de uma forma profunda, e você quer entregar sua vida para Jesus, se tornar aquilo que o Senhor diz que você é. E talvez você nunca teve a oportunidade de entregar sua vida para Jesus. E Romanos 10:8 diz: se você crê com o seu coração, não é com a mente, é com o coração, e confessar com a sua boca, é a grande oportunidade. Porque João 1:12 diz que você se torna filho quando você tem um comportamento. E talvez chegou a grande oportunidade. Talvez você até um dia já esteve dentro de uma igreja, e a circunstância fez com que você saísse, e chegou a grande oportunidade de você se retomar e você renovar a aliança que você quebrou. Jesus continua com a aliança com você, mas chegou o momento de você renovar essa aliança. Então eu quero dar oportunidade para você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão onde você está. Existe, glória a Deus, glória a Deus. Que coisa linda, glória a Deus. Fica as suas mãos levantadas, fica as suas mãos levantadas. Você que quer entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu quero me reconciliar, porque eu quero viver essa plenitude. Mentiram muito para mim, agora eu tive a revelação do amor. E a igreja fica de olhos fechados, não precisa saber quem está levantando as mãos não, querido. Guarda isso para você, fecha os teus olhos. Mas você que quer se reconciliar com Jesus, tem alguém? Levante a sua mão, deixa eu orar por você também. Existe alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Que grande oportunidade, que grande oportunidade. Homens, mulheres se rendendo a esse Deus, entregando a vida para Jesus. Eu preciso de uma obreira lá atrás. Glória a Deus. E agora você ore com essa pessoa. Se é reconciliar, que ele se reconcilie. Se ele está entregando a vida para Jesus, leve ele a confessar Jesus. Enquanto nós oramos, eu quero que você ore junto comigo, junto comigo. Vamos orar por essas vidas agora. Aí o louvor pode continuar com o teclado. Vamos orar em concordância. Vamos fazer festa. Deus, obrigado. Obrigado por esses teus filhos que hoje chegaram
a essa casa de oração, e está entregando a vida para o Senhor. O Senhor trouxe uma consciência para eles. Aqueles que estavam longe estão retornando, meu Deus, estão renovando a aliança com o Senhor. Que dia memorável, que dia que está marcando, Senhor, as nossas vidas, porque agora eles são enxertado no corpo novamente. Nós iniciamos falando sobre isso, né? E se a raiz é santa, todo o resto é santo. Meu Deus, que coisa linda, meu Deus. Os céus estão em festas, os anjos estão em festa, o Senhor se coloca de pé no trono, porque há um grande júbilo, uma grande alegria. A Bíblia é enfática em dizer que a festa é quando alguém tem a consciência de quem Cristo o tornou. Meu Deus, eu abençoo a vida desses meus irmãos, eu abençoo a vida dessas minhas irmãs, que hoje, Senhor, tiveram um encontro com a verdade, que hoje, Senhor, se realiançaram com o Senhor para viver o extraordinário, para viver o novo tempo, para viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Pai, nós abençoamos a vida deles em nome de Jesus. E toda a igreja pode dizer amém? Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor, meu amado.